Você já sentiu que o mundo está ficando mais barulhento, mas as conversas, mais vazias? Que a informação nunca foi tão abundante, mas a compreensão, tão escassa. Vivemos na era da hiperconexão, onde cada clique, cada curtida, cada rolagem de tela é um dado que alimenta um sistema invisível, mas onipresente. Esse sistema, construído sobre algoritmos complexos e a promessa de nos entregar exatamente o que queremos, está, paradoxalmente, nos isolando em bolhas de pensamento, as famosas câmaras de eco. E o resultado? Uma erosão silenciosa, mas profunda, do nosso pensamento crítico, da nossa capacidade de nuance, da nossa habilidade de dialogar com o diferente. Não estamos apenas perdendo a paciência para o contraditório, estamos perdendo a própria capacidade de enxergá-lo. Imagine por um instante que sua mente é um jardim. Antigamente, esse jardim era cultivado com uma variedade de sementes, algumas trazidas por livros, outras por conversas com pessoas de diferentes visões, algumas germinando da observação atenta do mundo. Era um jardim diverso, com flores e ervas daninhas, mas onde a riqueza estava na multiplicidade. Hoje, os algoritmos funcionam como jardineiros que, com a melhor das intenções, ou assim nos fazem crer, decidem plantar apenas as sementes que você já demonstrou gostar. Se você curte girassóis, seu jardim será inundado por girassóis. Se você se interessa por um tipo específico de notícia, apenas aquela perspectiva será regada e adubada. O problema não é o girassol em si, mas a ausência de outras espécies. A ausência de desafios, de contrastes, de perspectivas que poderiam enriquecer o solo do seu pensamento. Esse é o cerne da câmara de eco, um ambiente onde suas crenças são constantemente reforçadas, e as vozes dissonantes, sistematicamente silenciadas ou distorcidas. O que acontece quando você só ouve o que já concorda? Sua mente, que deveria ser um músculo em constante exercício, começa a atrofiar. A capacidade de questionar, de analisar criticamente, de ponderar diferentes lados de uma questão, diminui. A nuance, essa delicada arte de compreender as complexidades e os cinzas entre o preto e o branco, morre lentamente. O mundo se torna um palco de certezas absolutas, onde quem pensa diferente não é apenas um opositor, mas um inimigo a ser combatido. As redes sociais, projetadas para nos conectar, ironicamente nos fragmentam em tribos ideológicas, cada uma com sua própria verdade inquestionável. E o debate, que deveria ser um motor de progresso, transforma-se em um ringue de boxe, onde o objetivo não é a compreensão mútua, mas a aniquilação do adversário. A polarização não é um acidente, é um subproduto inevitável de um sistema que nos recompensa por reforçar o que já acreditamos e nos penaliza por explorar o desconhecido. Essa erosão do pensamento crítico não é um fenômeno que afeta apenas os outros, ela nos atinge a todos. De maneiras sutis e insidiosas. Você já se pegou compartilhando uma notícia sem verificar a fonte, apenas porque ela confirmava sua visão de mundo? Já sentiu uma pontada de raiva ou desprezo por alguém que expressou uma opinião diferente da sua, sem sequer tentar entender o porquê? Esses são os sintomas da mente aprisionada na câmara de eco. A velocidade da informação, a efemeridade das tendências, a pressão para ter uma opinião sobre tudo, o medo de ser cancelado por um deslize verbal, tudo isso contribui para um ambiente onde a reflexão profunda é substituída pela reação impulsiva. Não há tempo para pensar, apenas para reagir. Não há espaço para a dúvida, apenas para a certeza. E na ausência da dúvida, a verdade se torna um conceito maleável, adaptado aos interesses de quem grita mais alto ou de quem tem o algoritmo a seu favor. O perigo real não é a censura explícita, mas a autocensura que internalizamos. Não é a proibição de acesso à informação, mas a superabundância de informação irrelevante ou tendenciosa que nos impede de encontrar o que realmente importa. Não é a falta de vozes, mas o eco ensurdecedor das vozes que já concordam conosco. Estamos nos tornando especialistas em defender nossas próprias bolhas, em vez de exploradores de novos horizontes. E o custo disso é imenso. Perdemos a capacidade de inovar, de resolver problemas complexos, de construir pontes, de viver em uma sociedade verdadeiramente plural. O pensamento crítico não é apenas uma ferramenta acadêmica, é a base da cidadania, da democracia, da nossa própria humanidade. Sem ele,
Somos apenas consumidores passivos de narrativas pré-fabricadas, marionetes em um teatro digital onde os fios são invisíveis, mas as consequências, muito reais. E o mais assustador é que muitos de nós nem sequer percebem que os fios estão lá. Porque o conforto da câmara de Echo é sedutor demais para ser questionado. Mas é hora de questionar. É hora de sair do jardim de girassóis e buscar a floresta inteira. Porque há nuances. A complexidade e o pensamento crítico são as ferramentas que nos permitirão navegar por essa floresta em vez de nos perdermos nela. Falamos sobre a câmara de Echo e a erosão do pensamento crítico. Mas como chegamos a esse ponto? A resposta está nos algoritmos. Eles não são apenas códigos, são arquitetos da nossa realidade digital, moldando o que vemos, o que lemos e, consequentemente, o que pensamos. Pense no seu feed de notícias, nas sugestões de vídeos, nos produtos que aparecem magicamente depois de uma conversa casual. Tudo isso é orquestrado por algoritmos que, a princípio, foram criados para otimizar nossa experiência, para nos entregar conteúdo relevante. O problema é que a definição de relevante para um algoritmo é o que nos mantém engajados, o que nos faz passar mais tempo na plataforma. E o que nos mantém mais engajados? Conteúdo que confirma nossas crenças, que nos provoca emocionalmente, que nos mantém em um ciclo vicioso de validação e indignação. Eles não se importam com a verdade, com a nuance, com o diálogo. Eles se importam com o tempo de tela. E é nesse ponto que a ferramenta se torna mestre, e nós, os servos, sem sequer perceber. Essa dinâmica cria um ciclo perigoso. Quanto mais interagimos com um tipo específico de conteúdo, mais o algoritmo nos entrega esse mesmo tipo de conteúdo. É como se estivéssemos em uma dieta de um único nutriente. Enquanto nosso cérebro precisa de uma variedade de informações para se desenvolver plenamente. A polarização, que antes era um fenômeno social complexo, agora é amplificada e acelerada por esses sistemas. O algoritmo não tem ideologia, mas ele aprende com a nossa. Se você demonstra interesse em um lado de um debate, ele vai te afogar em conteúdo daquele lado e te blindar do outro. O resultado é uma visão de mundo distorcida, onde o outro lado é caricaturado, demonizado e a possibilidade de encontrar um terreno comum se torna cada vez mais remota. Não é que as pessoas estejam ficando mais radicais por natureza. É que o ambiente digital está sendo desenhado para nos radicalizar, para nos manter em trincheiras porque a guerra de narrativa gera mais cliques e mais tempo de tela. E enquanto estamos brigando entre nós, o sistema por trás de tudo continua a prosperar, invisível e intocável. Mas como podemos quebrar esse ciclo? A primeira etapa é o reconhecimento. Entender que não somos apenas consumidores passivos, mas participantes ativos nesse ecossistema, e que temos o poder de influenciar o algoritmo, assim como ele nos influencia. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de usá-la com consciência, com intenção. É sobre reeducar nosso jardineiro digital, mostrando a ele que nosso interesse vai além dos girassóis. E aqui entra a parte mais desafiadora e, ao mesmo tempo, mais libertadora. A arte de despertar. Despertar para a manipulação sutil, para os vieses implícitos, para a necessidade de buscar ativamente o contraditório. Não é fácil. Porque o conforto da câmara de Echo é viciante. Mas a liberdade do pensamento crítico vale cada esforço. E é nesse ponto que eu quero te convidar a uma reflexão mais profunda, uma que vai além do que você está acostumado a ver por aí. Eu sei que você já ouviu 1000 vezes para deixar seu like ou se inscrever, mas hoje, eu quero algo diferente de você. Quero que você pare por um instante, feche os olhos, depois que terminar de ler, claro, e pense. Qual foi a última vez que você realmente mudou de ideia sobre algo importante? Não por pressão social, não por conveniência, mas porque uma nova informação, uma nova perspectiva, te fez genuinamente reavaliar uma crença profunda? Se você conseguir se lembrar de um momento assim, escreva nos comentários: eu mudei. E se não conseguir, não se preocupe. Mas reflita sobre o porquê. Essa é a verdadeira métrica de um pensamento crítico vivo. A capacidade de evoluir, de se permitir ser transformado pela verdade, mesmo que ela seja desconfortável. Não é sobre concordar comigo, é sobre concordar com a sua própria evolução. Sua resposta, seja ela qual for.
já é um ato de resistência contra a estagnação algorítmica. E se você não se sentir à vontade para compartilhar publicamente, apenas faça essa reflexão para si mesmo. O importante é o exercício. Continuando, a busca pela nuance se torna um ato revolucionário. Em um mundo que nos empurra para os extremos, encontrar o meio-termo, compreender as complexidades. É um superpoder. Isso significa ler fontes diversas, seguir pessoas com quem você discorda mas que são respeitosas, e, acima de tudo, praticar a escuta ativa. Não para refutar, mas para entender. Não para vencer um argumento, mas para expandir sua própria compreensão. É um trabalho árduo, sim, mas é o único caminho para reconstruir a ponte entre as ilhas de certezas absolutas que os algoritmos construíram para nós. A verdade raramente reside nos extremos, ela se esconde nas entrelinhas, nos detalhes. Nas perspectivas que são frequentemente ignoradas em nome da simplicidade e da polarização. E é exatamente essa busca pela complexidade que nos diferencia de meros consumidores de conteúdo. Se você está aqui, é porque a semente da inquietação já foi plantada. Você já entendeu como as câmaras de eco nos isolam e como os algoritmos, nossos mestres invisíveis, moldam nossa percepção da realidade. Agora, a pergunta que fica é: como podemos, na prática, cultivar a nuance em um mundo que nos empurra para o binarismo? Como podemos resgatar nosso pensamento crítico das garras da simplificação excessiva e da polarização tóxica? A resposta não está em uma fórmula mágica, mas em um conjunto de práticas conscientes, em uma mudança de postura diante da informação e do diálogo. É uma jornada individual, mas com um impacto coletivo profundo. Trata-se de se tornar um curador ativo do seu próprio jardim mental, em vez de um espectador passivo do que os algoritmos decidem plantar. A primeira prática fundamental é a diversificação das fontes de informação. Assim como uma dieta equilibrada é essencial para a saúde do corpo, uma dieta informacional variada é crucial para a saúde da mente. Isso significa ir além dos seus portais de notícias favoritos, seguir pensadores e criadores de conteúdo que desafiam suas perspectivas, ler livros que exploram diferentes culturas e ideologias. Não se trata de concordar com tudo, mas de entender os diferentes ângulos de uma questão. É como montar um quebra-cabeça. Quanto mais peças diferentes você tiver, mais completa será a imagem final. E lembre-se, a qualidade da informação é tão importante quanto a quantidade. Busque fontes confiáveis, verifique os fatos, questione as narrativas prontas. A preguiça intelectual é o terreno fértil para a manipulação. Portanto, seja curioso, seja cético, seja um eterno aprendiz. Outra prática essencial é o desenvolvimento da empatia cognitiva. Tentar se colocar no lugar do outro, entender as razões por trás de suas crenças, mesmo que você discorde delas veementemente. Isso não significa abandonar seus próprios valores, mas reconhecer a humanidade e a complexidade do outro lado. Muitas vezes, as opiniões divergentes não nascem da maldade ou da ignorância, mas de experiências de vida diferentes, de informações distintas, de medos e esperanças que não compartilhamos. Ao praticar a empatia cognitiva, você desarma a hostilidade e abre espaço para o diálogo construtivo. Em vez de ver o outro como um inimigo a ser derrotado, você o vê como um ser humano com quem, talvez, você possa aprender algo. E essa mudança de perspectiva é revolucionária. Ela transforma o debate de um campo de batalha em um laboratório de ideias, onde a colaboração substitui a confrontação. Além disso, é crucial aprender a tolerar a incerteza e a complexidade. O mundo não é preto e branco, é uma tapeçaria de tons de cinza. As soluções fáceis e as respostas definitivas raramente são as mais corretas. O pensamento crítico floresce na dúvida, na capacidade de questionar as próprias certezas, de admitir que não se sabe tudo. Em uma era de especialistas instantâneos e opiniões inflamadas, a humildade intelectual é um ato de coragem. Aceitar que algumas questões são complexas demais para serem resumidas em um tweet ou em um meme é o primeiro passo para uma compreensão mais profunda. Não tenha medo de dizer eu não sei ou eu preciso pensar mais sobre isso. A pressa em ter uma opinião formada sobre tudo é inimiga da reflexão. Dê a si mesmo tempo para processar, para pesquisar, para ponderar. A nuance exige paciência. E, finalmente, lembre-se de que o pensamento crítico não é um destino,
mas uma jornada contínua. É um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Desafie-se a sair da sua zona de conforto intelectual, a questionar suas próprias premissas, a buscar ativamente o contraditório, participe de debates respeitosos, leia autores que te incomodam, converse com pessoas que pensam diferente de você e, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo nesse processo. Mudar hábitos de pensamento leva tempo e esforço. Haverá momentos de frustração, de dúvida, de recaída na armadilha da simplificação. Mas cada pequeno passo em direção à nuance, cada momento de reflexão crítica, é uma vitória, e o impacto dessa jornada vai muito além da sua vida individual. Uma sociedade composta por cidadãos críticos, capazes de dialogar e de compreender a complexidade, é uma sociedade mais justa, mais inovadora e mais resiliente. Se você chegou até aqui, se essa jornada pela erosão do pensamento crítico e pela busca da nuance ressoou em você, eu quero te fazer um convite muito especial. Este canal não é apenas um lugar para consumir conteúdo, é um espaço para construir uma comunidade de mentes inquietas, de pessoas que, como você, acreditam no poder do diálogo, da reflexão e da evolução constante. Se você sente que encontrou um porto seguro para suas dúvidas e um farol para suas buscas, então eu te convido, de coração, a se inscrever, não para aumentar um número, mas para fortalecer uma corrente. Uma corrente de pessoas que estão dispostas a pensar por si mesmas, a desafiar o status quo e a construir um futuro onde a nuance não seja uma raridade, mas a norma. E mais do que a inscrição. Eu quero te ouvir. O que você mais gostou neste vídeo? O que você aprendeu? Que faísca ele acendeu em você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua voz é fundamental para enriquecer essa conversa e para que possamos, juntos, continuar a explorar os caminhos do pensamento crítico. Sua participação não é apenas bem-vinda, ela é essencial. Porque a revolução do pensamento crítico começa em cada um de nós, mas se fortalece na coletividade.